Hoje, vamos analisar um caso do meio do século XIX, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Catarina Morley nasceu na pequena vila de Acton, no condado inglês de Suffolk, em junho de 29. Ela era filha de Guilherme Morley e Maria, 9 anos após seu nascimento. O pai de Catarina foi investigado após a morte de Guilherme Kilpatrick, um idoso com quem passou a noite bebendo na cidade mercantil perto de Sudbury. Após investigação, concluiu-se que o Sr. Kilpatrick provavelmente se suicidou e nenhuma acusação foi feita contra o Sr. Morley. Apesar disso, moradores locais seguiram desconfiados sobre a morte do Sr. Kilpatrick. Os pais de Catarina valorizavam a educação dos filhos. Mesmo na década de 30, a educação para meninas na Inglaterra vindas de comunidades mais pobres era limitada e em grande parte informal. Meninas tinham pouco acesso à escola, pois a educação não era obrigatória e era restrita às classes mais ricas. Organizações de caridade, escolas dominicais e o movimento das escolas farrapadas ofereciam educação básica em leitura, escrita e religião a crianças pobres. A educação para meninas focava em habilidades domésticas, preparando-as para o serviço doméstico, não para avanço intelectual ou profissional. Catarina teve educação básica na escola de caridade em Acton, mas achava o aprendizado difícil. Apesar disso, era vista como alguém de caráter agradável, sempre quieta e modesta. Ela vivia com os pais e os irmãos mais novos, Tomás e Ana, em uma charmosa casa de campo de telhado de palha dividida em 3 unidades. Sua rotina diária era modesta, mas constante, moldada principalmente por suas responsabilidades em casa. Em julho de 45, com a mãe viúva e precisando de ajuda na renda familiar. Ela trabalhou na casa do Sr. Bird, na vila de Bulmer, Essex, a cerca de 11 quilômetros. Ficava lá a semana toda e voltava para casa aos domingos. Catherine namorava John Foster, 7 anos mais velho e que também morou em Acton por mais de 1 ano. Ele se interessou por ela, mas ela nunca retribuiu totalmente. Mesmo numa época em que o casamento era mais prático que romântico, Catherine aceitou sua companhia. Eles passavam tempo juntos, caminhando pela vila e às vezes indo a Sudbury. Em setembro de 1846, Catherine deixou o emprego com o Sr. Bird e voltou a morar com a mãe e os irmãos mais novos, pois sua mãe lhe disse que precisava de sua ajuda em casa. Com Catherine de volta a Acton, John Foster começou a visitá-la mais. Ele trabalhava como trabalhador rural para o Sr. Meekins na vila próxima de Chiltern. Seus dias eram longos e cansativos, mas ele ainda visitava Catherine sempre que podia. Suas intenções eram claras para quase toda a vila. John queria se casar com a jovem, mesmo sem um afeto profundo entre eles. Sua dedicação e esforço não passaram despercebidos. Os moradores sempre viam os dois juntos, caminhando pelo campo ou sentados na frente da casa de Catarina, deixando claro que John queria se casar com ela. Seu entusiasmo, no entanto, não era movido apenas pelo romance. O desejo de João de se casar era mais prático. Ele via Catarina como parceira e fuga da casa caótica, onde morava com a mãe e 2 irmãs, ambas com filhos pequenos. Nos anos 1940, o termo era usado para crianças nascidas fora do casamento. Para João, casar com Catarina era a esperança de uma vida mais estável e tranquila. Eventualmente, Catarina concordou em se casar com ele. Não foi uma decisão tomada por amor ou carinho, mas sim por um senso de dever. Após a morte do pai, a vida ficou mais difícil para a família. Ela viu a mãe trabalhar sem parar como lavadeira para sustentar os filhos. João era respeitável. Tinha renda estável e poderia aliviar esses fardos, oferecendo o apoio necessário ao lar. 8 de outubro de 1846, Catarina Morley e João Foster se casaram na Igreja de Todos os Santos em Acton, no condado de Suffolk. A cerimônia foi simples, adequada à sua situação financeira, com presença de amigos e vizinhos. Após o casamento, o casal passou a morar com Dona Maria Morley, mãe de Catarina, no chalé de palha. Nos dias seguintes, eles entraram em uma rotina. João trabalhava de manhã e Catarina assumia seu papel de esposa. Apesar de ainda se adaptarem às novas responsabilidades, o jovem casal parecia satisfeito.
Uma semana após o casamento, Catarina foi ficar com suas tias na vila de Pakenham, a cerca de 30 quilômetros de Acton. Ela disse ao marido que, enquanto trabalhava como empregada, nunca pôde visitar as tias e queria aproveitar agora que estava casada. Embora parecesse um momento incomum para partir tão logo após o casamento, João não se opôs. Por 10 dias, Catarina ficou em Pakenham e João em Acton, trabalhando na fazenda e aguardando o retorno da esposa. Ao voltar, ela retomou a rotina de limpar a casa e preparar refeições. No domingo, 15 de novembro, João comentou com sua irmã que estava com uma leve dor de cabeça, mas não deixou que isso o impedisse de ir trabalhar na manhã seguinte. Ele acordou cedo na segunda, parecia saudável, trabalhou muito e estava de bom humor. No dia seguinte, terça-feira, 17 de novembro, ele foi novamente trabalhar e parecia que estava totalmente recuperado de seus males. Quando terminou todas as suas tarefas, ele foi para casa, caminhando ao lado de um de seus colegas de trabalho. Eles se despediram no portão de João justamente quando o anoitecer começava a cair. Catarina visitou Dona Foster, mãe de João, e conversou com a família até sair às 5 da tarde, dizendo que precisava voltar para preparar o jantar de João naquela noite. Ela fez bolinhos de sebo, uma receita simples e familiar que já preparou várias vezes. João estava cansado do trabalho do dia e sentou-se para comer por volta das 6 da tarde, junto com Catarina e seu irmão mais novo, Tomás. Todos conversaram enquanto comiam, e o clima na casa estava tranquilo e sem nada de especial. No entanto, pouco depois, João começou a se sentir muito mal. Ele não sabia a causa do mal-estar, então foi descansar no quarto térreo que dividia com Catarina. Quando a senhora Morley voltou, ela assumiu a responsabilidade de cuidar dele. Ela preparou uma tigela de mingau com um pouco de conhaque, esperando aliviar sua dor. Conforme a noite passava, o estado de João piorava. Ele segurava o estômago, visivelmente desconfortável, e seus movimentos ficavam mais lentos. Em seguida, vomitou várias vezes em uma bacia sem conseguir aliviar o desconforto. A senhora Morley esvaziou o conteúdo da bacia do lado de fora, descartando-o na beira do seu jardim, junto com os bolinhos que sobraram. Em seguida, ela tentou dormir um pouco. Naquela noite, Catarina decidiu não ficar com o marido e dormiu no andar de cima com a mãe. Deixar João sozinho em sua miséria foi incomum, já que era claro que ele sofria muito. Porém, Catarina estava distante e preocupada que não conseguiria dormir caso o marido gemesse a noite inteira. Na manhã seguinte, ela se levantou cedo para ver como João estava e rapidamente percebeu que sua condição não havia melhorado. Ele ainda estava doente, com o rosto pálido e o corpo fraco. Ciente da necessidade de agir, ela procurou o Dr. Roberto Jones, cujo consultório ficava na vila próxima de Long Melford, a 3 quilômetros dali. Ela saiu de casa às 8 horas, mas apesar da distância relativamente curta, só chegou ao consultório do médico às 10 da manhã, 2 horas depois de ter saído de casa. O atraso dela surpreendeu dado o estado de João. Quando falou com o Dr. Jonas, explicou os sintomas de João, mas faltaram detalhes em seu relato. Ela citou a náusea e o desconforto dele, mas não passou a gravidade da condição. Suas palavras foram vagas e quase indiferentes, deixando o médico sem sentir urgência diante da descrição dos sintomas. O Dr. Jones achou que John Foster tinha cólera inglesa, doença que se espalhava pela vila. Ele preparou 2 pós, um remédio comum de mercúrio com giz e outro de ruibarbo em pó. Ele os deu a Catarina, garantindo que voltaria mais tarde para ver o paciente. Curiosamente, Catarina nunca revelou ao doutor que era esposa de João. Durante toda a visita, seu comportamento foi distante, quase clínico, como se apenas fizesse um favor a um vizinho, não buscando ajuda médica urgente para alguém querido. Ela pegou os pós, agradeceu ao doutor e saiu voltando para Acton. Ela fez o caminho mais longo para casa, enquanto João estava sozinho na cabana deles. O tempo passava lentamente, sem ninguém para lhe dar conforto ou cuidado nas horas sem medicação. Quando Catarina retornou à cabana, por algum motivo, deu ao marido só um dos pós e continuou cuidando dele. Às 3 da tarde, sua mãe voltou e a senhora Morley se surpreendeu ao ver João pior. 1 hora depois, às 4 da tarde de quarta-feira, 18 de novembro de 1846, João Foster morreu. Por volta das 5 horas, o Dr. Jones finalmente chegou a casa, pronto para examinar seu paciente. Para seu choque,
Em vez de cuidar de um homem doente, ele foi recebido com a notícia da morte de João. A inesperada reviravolta dos fatos o deixou perturbado. João, que estava levemente indisposto quando Catarina buscou ajuda pela manhã, agora estava morto. Achando isso bastante estranho, Dr. Jones prosseguiu para remover o estômago do Sr. Foster antes de relatar a morte ao legista local, um cavalheiro chamado Dr. Wyman. O legista suspeitou de algo sinistro e ordenou imediatamente um inquérito e uma autópsia para determinar a causa da morte do jovem. O inquérito começou no Crown Inn, em Acton, em 1º de novembro. Não havia nenhuma suspeita real de crime e os procedimentos foram inicialmente descritos como rotineiros. Catarina Foster, agora uma viúva adolescente, foi chamada para testemunhar sobre as circunstâncias que levaram à morte de seu marido. Calma, ela contou os fatos anteriores à morte dele. Catarina disse que João reclamava de dor de cabeça desde o casamento. No domingo, 15 de novembro, o desconforto aumentou e ele foi para a cama mais cedo, mas trabalhou no dia seguinte. Na terça à noite, ele reclamou de azia forte e náusea intensa. Foi deitar e descansou, mas sua saúde piorou rápido. Na manhã seguinte, ela o encontrou muito doente para se levantar e buscou aconselhamento com o Dr. Roberto Jones, em Long Melford. Ela disse que o médico lhe deu 2 pós-medicinais, que segundo ele ajudariam João a se sentir melhor, mas ela só administrou um deles. Catarina lembrou que, antes de morrer, o marido caiu da cama e ficou de joelhos ao descrever seus momentos finais. Ela disse que o ajudou a sentar, mas minutos depois ele morreu. As evidências do Dr. Jones transformaram o que parecia uma morte natural em um evento mais sombrio e sinistro. Ele relatou ao tribunal do legista que, ao examinar o corpo do jovem, encontrou indícios que sugerem possível envenenamento. Suas suspeitas cresceram ao saber que galinhas de uma propriedade vizinha, que comeram o vômito de João e os bolinhos restantes, também morreram. Devido a essas descobertas perturbadoras, o legista, Sr. Wyman, decidiu adiar o inquérito para permitir tempo para um exame post-mortem completo e uma análise química do conteúdo estomacal de João. Ele também pediu que examinassem os restos das galinhas na retomada do inquérito. Na sexta-feira, 7 de novembro, o Dr. Imago, cirurgião da cidade vizinha de Bury St. Edmunds, deu um depoimento condenatório. Após a análise post-mortem, ele confirmou a presença de grande quantidade de arsênico no estômago de John. Ele afirmou que o mesmo veneno foi achado nos corpos das galinhas. Após isso, ficou claro que John Foster morreu por envenenamento por arsênico, sem evidências de outra causa, considerando sua boa saúde anterior. O júri deu veredito unânime de homicídio doloso. Catherine Foster, esposa do falecido, foi presa e detida. O julgamento de Catherine Foster foi em 9 de março de 1847 no Tribunal de Bury, St. Edmunds. O juiz Pollock presidiu, com a acusação do Sr. Gordon e defesa do Sr. Power. Quando Catherine chegou ao banco dos réus, parecia calma e serena. Ela tinha um ar de dignidade tranquila e estava vestida com roupas de luto, o que acentuava sua aparência sombria. Ela declarou-se inocente. Dr. Jones, Dr. Imago e 2 colegas de John Foster, James Pleasant e William Stead, depuseram que John estava com boa saúde ao sair do trabalho no dia em que adoeceu. Uma testemunha-chave no julgamento foi o irmão mais novo de Catherine, Thomas Morley, de 8 anos. Como era a única outra pessoa em casa no dia em que John adoeceu, pôde relatar o ocorrido. A promotoria devia levá-lo ao tribunal, mesmo reconhecendo suas declarações inconsistentes. Ainda assim, eles o chamaram para depor, mesmo sabendo que enfrentaria um rigoroso contra-interrogatório da defesa. O júri foi orientado a rejeitar seu depoimento caso tivesse alguma dúvida sobre sua credibilidade, mas, se acreditassem que seu testemunho era verdadeiro, deveriam considerá-lo cuidadosamente. O garoto disse que quando o Sr. John Foster voltou, só ele e Catarina estavam em casa. Ele disse que sua irmã fez bolinhos para o jantar enquanto ele falava. O tribunal silenciou e Tomás continuou. Enquanto Catarina misturava os bolinhos, ele a observava. Tirar um papel do bolso, despejar pó escuro na mistura e queimar o papel em seguida.
Se essa afirmação fosse correta, explicaria a ausência de vestígios de veneno na casa. Thomas contou que, ao John chegar em casa, ele foi lavar as mãos no jardim e, ao voltar, Catherine e John já jantavam. Ele disse que, por algum motivo, os bolinhos de John foram tirados de um pano diferente do que ele e Catherine usaram. Thomas relatou os acontecimentos do dia da melhor forma possível. Sob interrogatório, ele admitiu não saber ver as horas, deixando partes do depoimento pouco claras. Mary Ann Chinnery, uma jovem que morava na casa ao lado do acusado, também testemunhou. Ela disse que, enquanto o doutor retirava o estômago da falecida, Catherine foi à casa dela após esperar um tempo. Ela ouviu Catherine dizer que se tivesse ido para Bury St. Edmunds antes, não teria se casado com John Foster. Maria contou que viu um pedaço de bolinho no quintal da casa da falecida, depois uma galinha comeu e morreu no dia seguinte. Em defesa de Dona Catarina Foster, o Sr. Power afirmou que o julgamento foi influenciado por viés, citando panfletos distribuídos em Suffolk, que a declaravam culpada antes do início. Ele também destacou como era improvável que uma jovem recém-casada cometesse um crime tão horrível quanto matar o próprio marido. Ele argumentou que havia uma completa ausência de motivo da parte dela para cometer tal atrocidade. Ele lembrou ao tribunal que a promotoria não apresentou provas de que Catarina já comprou ou possuía arsênico. Ele sugeriu ser mais provável que John Foster tenha ingerido o veneno em outro local. Provavelmente em outra refeição, não no jantar feito pela esposa. Após os argumentos finais da acusação e defesa, o juiz revisou cuidadosamente todas as provas apresentadas ao júri. Depois, ele destacou pontos específicos do caso, mencionando fatos favoráveis tanto à defesa quanto à acusação. Em sua opinião, não era obrigatório provar o motivo, cabendo ao júri decidir com base nas circunstâncias apresentadas. Eles achavam que John Foster morreu envenenado pelos bolinhos feitos por sua esposa. Depois disso, o júri foi deliberar. Eles deliberaram por apenas alguns minutos antes de retornar e declarar a ré, Sra. Catherine Foster, culpada. O tribunal ficou em silêncio enquanto a gravidade da situação era assimilada. Uma garota de 17 anos poderia ser enforcada pelo crime. Logo após, o juiz Pollock deu a sentença de morte. 2 semanas depois, em 12 de abril, Catarina confessou sua culpa por escrito. Há uma fonte que diz que ela matou o marido por amar outro homem, mas isso não aparece em suas declarações nem há registros contemporâneos que comprovem. A execução ocorreu em Market Hill, em um campo no lado oeste da prisão de Bury St. Edmunds, pela manhã. No sábado, 17 de abril de 1847, diante de aproximadamente 10.000 pessoas. Foi o primeiro enforcamento na cidade desde William Corder. Nos assassinatos do Celeiro Vermelho, 20 anos atrás, Catarina Foster foi a última mulher enforcada em Suffolk. Ela foi enterrada no terreno da prisão de Bury Edmunds. Olá a todos, obrigado por ouvirem. Mencionei o caso William Corder e o assassinato do Celeiro Vermelho ocorrido em 27. Cobri esse caso há anos. Quem quiser assistir, deixei o link na descrição. Como sempre, deixem comentários ou sugestões e espero vê-los no próximo Briefcase.